Olá, meu nome é Cody. Eu tive uma experiência fora do corpo há alguns anos, onde eu morri e fui para o inferno. Eu vi um líder religioso muito famoso enquanto estava lá, e toda essa experiência mudou a minha vida para sempre. Gostaria de compartilhar toda a minha história de vida com vocês. Eu comecei a usar substâncias ilícitas muito jovem, com apenas 10 anos de idade. Meus pais não sabiam, nem esperavam isso. Ninguém pensa que um garoto de 10 anos está fumando substâncias ou algo assim. Então, era fácil esconder. Meu bairro tinha algumas pessoas meio gangster, se é que você pode chamar assim. Eu passava muito tempo na casa deles, e por isso acabava bebendo com eles. E depois, eu me sentia culpado, e ia até eles e dizia: "A gente precisa ficar sóbrio, está na Bíblia, sabe?" Crescendo em um lar cristão e sabendo sobre o poder de Deus, o poder do nome de Jesus, com demônios me atormentando desde muito pequeno, não conseguia nem dormir com a luz apagada. Eu deixava a luz acesa e a porta aberta até por volta dos 17 ou 18 anos. Tinha essa tormenta constante e sabia que tudo isso estava na Bíblia, que tudo isso era real. Mas a única maneira que eu tinha de experimentar sexo, substâncias ou festas, ou fazer qualquer coisa que as outras pessoas faziam, era simplesmente me rebelar. Decidi, de propósito, fazer o que era errado. Isso me levou uma noite a usar muito mais do que deveria de metadona. Eu acabei indo para substâncias mais pesadas, e quando você está em abstinência e fica tão doente, você já não quer trabalhar mais, não se importa com nada que esteja desmoronando. Só se importa em se sentir melhor. Isso passa a ser a única prioridade quando você está se recuperando dessa substância. Então, eu acordei e peguei uns 5 comprimidos, os que eu tinha triturado, e dei uma cheirada neles. Comi os outros 10, que eram de metadona. Depois de tomar tudo isso, eu estava apenas vagando pela casa, porque naquela época, o governo estava dando o auxílio-desemprego, então eu não precisava trabalhar e estava recebendo cheques no correio. Estava fazendo o que queria. Fui até a cozinha e lembrei que tinha uma garrafa de Everclear, que alguém me tinha dado. Então pensei, vou beber hoje. Não tinha nada mais para fazer. Estava sozinho em casa, então comecei a tomar. Primeiro uma dose dupla de Everclear, depois outra, mais uma, e assim foi. Depois de umas 5 ou 6 doses, comecei a me sentir bem. Mas logo, entrei no meu quarto e senti uma presença. Era a coisa mais óbvia, ninguém precisava me avisar. Eu entrei na presença da morte e soube imediatamente. Algo está aqui, uma entidade está aqui para fazer algo. Então eu pedi: Jesus, por favor, perdoe meus pecados. Eu só sabia que estava morrendo, que não estava vivendo certo e sabia para onde estava indo. Disse isso muito rápido. Jesus, por favor, perdoe meus pecados. Quando terminei de dizer pecados, de repente comecei a cair através de um túnel. Algo tinha me agarrado pelas costas, uma coisa enorme, como uma boneca de pano. Não me virei para olhar para trás, porque sabia que não ia conseguir. Aquela coisa tinha um controle total sobre mim. Eu estava sendo arrastado para o inferno e não dava tempo nem de pensar. Ah, isso é o inferno. Meus olhos estavam apenas cheios do que estava acontecendo ao meu redor. Cheguei a um túnel e vi pessoas acorrentadas dos 2 lados. A primeira parte do túnel era assim. Elas estavam gritando, e eu percebia os pensamentos delas, como se fosse uma instalação de inteligência artificial. Eu passava por elas e sabia tudo sobre elas, mais do que elas próprias sabiam. Era como se, ao voar por elas na velocidade da luz, eu soubesse tudo. E se houvesse milhões de pessoas ali, eu saberia tudo sobre cada uma delas, sem esforço, apenas ao passar por elas. Então eu fui transportado por esse túnel e quando cheguei, o primeiro que ouvi foi o grito das pessoas. Elas estavam gritando: "Me deixe sair, eu sou cristão." Eles estavam pensando que eu era cristão enquanto ele passava por eles, sabe? E isso foi meio estranho de ver. E aí, bam, a gente parou. Sabe como um OVNI pode ser, ou algo assim? Pois foi mais ou menos isso. E não fez nada comigo. Não me machucou nem nada. Eu só estava olhando para aquela linha enorme de pessoas e lendo os pensamentos delas. Elas estavam usando todo tipo de roupa diferente. Tinha gente desde a época de Adão e Eva até 2020. Ou seja, lá qual ano fosse quando eu fui lá. Tinha gente de várias nacionalidades, americanos, asiáticos, o que você imaginar. Mas o que realmente me chamou a atenção foi um cara,
um homem branco. Eu fui direto para o transe dele e comecei a olhar para as mãos e os braços dele. Ele estava maltratando um menino. Assim que eu percebi o que estava acontecendo, eu entrei em pânico, tipo, eu não quero ver isso. E imediatamente fechei os olhos, querendo sair dali. E eu saí. Foi assim, rapidinho. Mas, no segundo em que estive ali, eu senti tudo o que ele sentia. Ele estava em um tormento terrível, não estava se divertindo em nada. Ele não conseguia parar de maltratar aquele menino, mas não estava realmente acontecendo, era tudo na cabeça dele. Mas para ele, era totalmente real. Ele não conseguia perceber a diferença, parecia que estava repetindo aquilo para sempre, para toda a eternidade, e ele não gostava nem um pouco, como ele talvez tenha gostado na Terra. O inferno não é a festa que algumas pessoas acham que é, não tem diversão nenhuma, zero prazer. Ninguém vai para lá achando que vai ser bom. O cara mais durão, o maior adorador de Satanás que vai para lá, vai chorar feito uma criança. O mais forte do planeta vai se desesperar e pedir para sair, mas nunca vai sair. Eu conseguia perceber o tempo. Dizem que o tempo voa quando você está se divertindo. Mas no inferno, o tempo parecia mais devagar. Eu não sabia disso enquanto estava lá, mas quando voltei, tive a sensação de que o que vivi lá foi como se tivesse durado 4 dias, mas, na verdade, parecia mais de meio-dia às 4 da tarde, ou seja, 4 horas. Depois daquela primeira experiência com aquele homem, eu comecei a ser levado para outro lugar. O anjo da morte, ou sei lá quem, me puxou em direção a um castelo subterrâneo que parecia muito bonito, como se fosse feito de pérolas, um castelo brilhante. Conforme eu me aproximava, vi uma porta tipo aquelas do reino de Rei Arthur, de madeira maciça, com um anel, tipo os que ficam no focinho dos touros. E quando chegamos perto da porta, ela se abriu sozinha, e era tudo muito bonito e iluminado. Mas ao passar pela luz, eu entrei em um corredor longo, com celas de prisão dos 2 lados. E nesse momento eu comecei a saber de tudo o que estava acontecendo ali, como se recebesse todas as informações no espírito. Não sei explicar direito, mas é como se você tivesse a resposta para tudo e não tivesse dúvida sobre nada. É difícil explicar para quem nunca esteve no mundo espiritual. Como eu sabia disso? Ninguém me disse, mas eu soube. Não tinha o que questionar. Tudo fazia sentido e eu só sabia. Era uma informação que vinha de dentro, algo muito sólido. Eu soube que aquela parte do inferno era onde estavam os falsos líderes, os falsos profetas, aquelas pessoas que levaram outras para o inferno porque afastaram elas da salvação em Jesus Cristo. Qualquer religião que não coloque Jesus como o único caminho para o céu está enganando as pessoas, e isso era o lugar para quem fazia isso. Se você tinha uma grande sequência de seguidores e levou pessoas para o inferno porque disse que este é o caminho para Deus, ou aquilo é o caminho, então esse castelo era para você. É o que você merece. Eu recebi tanta informação, mas não me concentrei nelas. Se eu quisesse saber algo, como qual a cor do telhado lá em cima, Srenia eu saberia, mas enquanto passava por aqueles estranhos, nunca quis saber nada sobre eles. Estava mais preocupado comigo mesmo e com o que estava me acontecendo. Eu estava com medo do lugar onde estava indo. Porque nesse momento, o anjo da morte ainda me guiava. Eu não tinha controle para onde estava indo. Eu era só uma marionete, não tinha poder algum. Estava completamente perdido e não podia fazer nada para mudar isso. Enfim, enquanto eu estava sendo levado, passei por várias celas, e algumas delas não tinham portas, as pessoas podiam sair. Mas não saíam. Elas estavam em roupas das mais variadas. Eu vi até um homem com roupas de monge. Mas eu não parei para investigar ninguém, não fiquei observando. Eu só continuei indo em frente, com medo, sem entender nada direito. No meio de tantos, um homem me chamou a atenção. Ele estava com roupas parecidas com as de Abraham Lincoln, como se fosse do século XIX, de época colonial. Então, quando aquilo me chamou a atenção, eu entrei no transe daquele homem. Bem, a aparência dele, as roupas, tudo. Em vez de apenas olhar para ele como fiz com as outras pessoas, algo naquele momento me fez parar. Fiquei pensando, que estranho. E foi isso que me chamou a atenção. A partir daí, meu foco foi totalmente para ele, como se houvesse uma familiaridade ali. Eu fui direto para a mente dele, como se eu estivesse entrando no transe dele. Ele estava lá,
com os olhos fechados, murmurando algo. Eu entrei nesse transe, e não é como se fosse um lugar fantasioso ou algo assim. Tudo parecia real. Era como se tudo estivesse acontecendo de verdade. Eu entrei nesse transe, e agora nós dois estávamos fora, em um lugar ensolarado com pássaros cantando. Olhei para ele, e ele estava ali, com o pé mexendo na grama, como se estivesse testando se aquilo era realmente grama. Eu pensei, que lugar é esse? Porque, de repente, não estávamos mais no inferno. Estávamos em um dia ensolarado, em um jardim. Foi como uma boa notícia, por um segundo. Ele estava lá, e de repente eu comecei a ouvir os pensamentos dele. Era como uma sensação de déjà vu, como se ele já tivesse estado ali antes, mas algo não parecia certo. Ele estava tentando descobrir se a grama era real. Então, no meio disso, ele começou a pensar: estou em casa, estou no meu jardim, estou em casa. E de repente, ele olhou para uma casa simples, de 2 andares, que parecia mais com um celeiro, mas era bem básica. Ele pensou: estou em casa. Então ele começou a andar mais rápido ou até a correr em direção à casa. Enquanto ele se aproximava, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima da casa. Algo muito estranho, uma agitação. Era um som maligno, algo de muito ruim estava acontecendo lá em cima. Eu sabia que aquilo não era bom. Eu comecei a ouvir um som de rosnados, uma língua estranha, algo muito frustrante. E de repente, eu fui puxado, me levantaram do chão e comecei a voar em direção à parede do andar de cima da casa. Me preparei para o impacto e, quando bati, tudo ficou escuro e fiquei surdo. Era um silêncio tão absoluto, parecia um silêncio mortal. Então, de repente, minha visão voltou e consegui ouvir novamente. Eu percebi então o que era bater contra uma parede. Você fica cego e surdo por um momento, sem saber o que está acontecendo. Agora eu estava no andar de cima da casa, olhando para 2 criaturas demoníacas, com rostos de crocodilos. Elas pareciam com os monstros de O Corcunda de Notre Dame, mas de uma maneira muito mais grotesca, como se fossem uma mistura de crocodilo e lesma. Eram 2 criaturas horríveis, com uma aparência tão perturbadora que era difícil olhar. Elas falavam uma língua que não conseguia imitar de jeito nenhum, e eu mal consigo descrever o som. Era algo insuportável, com muita baba. Mas, mesmo sem entender as palavras, eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que elas estavam frustradas e que estavam discutindo sobre como fazer o homem subir até o andar de cima. Eu não entendia a linguagem, mas conseguia captar a ideia. Não era necessário saber as palavras, porque a mensagem estava clara. Elas queriam que ele subisse. Eu olhei em direção às escadas, onde achei que o homem teria subido. E de alguma forma eu conseguia ver tudo. Eu via através da parede e também via o homem do lado de fora. Eu estava vendo as 2 coisas ao mesmo tempo, sem que uma prejudicasse a outra. Era como se eu tivesse uma visão do mundo espiritual, e eu não sei como descrever isso de forma que alguém possa entender. Era como se eu pudesse ver a parede e ver o homem lá fora, sem que uma imagem anulasse a outra. Eu vi que o homem havia parado na porta da casa. Ele estava com aquele déjà vu, como se sentisse que algo não estava certo. Ele estava com medo de entrar. Não estava convencido de que aquele era realmente o seu lar, e também não acreditava que estava seguro. Ele estava com medo de que aquele lugar ainda fosse parte do inferno. Os pensamentos dele eram gerais, como um medo profundo, e ele simplesmente não conseguia entrar na casa. Ele estava ali, parado, não conseguia dar o próximo passo. Eu estava apenas percebendo que ele estava com medo, então, nesse momento, esses demônios com aparência de crocodilo começaram a agir. Um deles ficou me olhando, e era como em um filme, sabe? Ele olhava para mim de um jeito... dá até calafrios só de imaginar, porque era como se estivesse olhando diretamente através de mim. Quando alguém está possuído, é isso que você vê, os olhos da criatura demoníaca que está dentro da pessoa. E foi exatamente isso que eu vi neles. Era como se ele estivesse me olhando sem realmente me ver, e de repente, ele se comunicou comigo telepaticamente. Ele me pediu para chamar o homem para subir. Minha reação também foi telepática, sem eu querer, e eu apenas pensei, eu não vou te ajudar. Imediatamente ele olhou para o outro demônio, e os 2 começaram a fazer um plano. Foi uma experiência bem estranha. Ele me falou na minha cabeça, e parecia minha própria voz, como quando eu acordo de manhã e penso, vou fazer café.
ou algo assim. Na minha cabeça. Ele usou minha própria voz para se comunicar comigo, mas de alguma forma ele conseguiu fazer isso. Então, os dois demônios começaram a chamar algo, fazendo um som grotesco, como uma espécie de língua demoníaca, mas era difícil de descrever. Era como se estivessem tentando invocar algo. Então, algo começou a aparecer pela parede. Era uma forma quadrada, do tamanho de um pedaço de pano dobrado ou de 2 meias empilhadas, mais ou menos. Quando essa coisa passou pela parede, eu percebi que o chão começou a se destruir onde quer que ela passasse. Era como um buraco profundo que se formava e o chão estava sendo consumido, destruído completamente até o fundo da terra. Cada movimento dessa coisa causava destruição. Eu dei um passo para trás e aquilo começou a girar. Me lembrou o demônio Taz, do desenho animado. Começou a girar e ficou brilhante, se expandindo, até se transformar em uma figura gigantesca, parecendo um anjo dourado, mas sem asas. Não dava para saber se era homem ou mulher, mas tinha uma beleza tão atraente que eu fiquei pensando que talvez fosse uma mulher. Era algo tão sedutor que, ao mesmo tempo, me dava a sensação de que algo estava errado. Era uma beleza que me atraía, mas ao mesmo tempo, algo demoníaco estava ali, me deixando desconfortável. Esse ser tinha uns 12 pés de altura, mais ou menos. Para você ter uma ideia, se meu pai estivesse de pé, ele teria mais ou menos 6 pés de altura. Esse ser era o dobro disso. Era enorme. E tudo nele era dourado. Os olhos, a pele, tudo era dourado, mas com tons diferentes de ouro, de modo que seus olhos tinham a pupila mais escura, e as outras partes do corpo eram douradas em tons variados. Esse ser chegou e se dirigiu aos 2 demônios, que eram bem menores do que ele. Ele os mandou embora. Mas não sei o que ele disse, porque não entendi a língua deles. Só sei que ele deu uma ordem para eles saírem e fazerem algo. Ele parecia ser o líder, um tipo de sargento, e os 2 demônios estavam como que obedecendo, rapidamente saindo pela parede, fazendo o que ele mandava. Agora, eu estava sozinho com esse ser, e o anjo não me olhou. Aquela outra criatura que me falou na cabeça foi a única vez que algo me reconheceu naquele lugar. O resto do tempo, eu parecia ser invisível. Como uma mosca na parede, ninguém me percebia. Eu estava com medo de que esse ser me olhasse, porque ele era gigantesco e parecia capaz de destruir qualquer coisa. Mas ele não me olhou. Ficou ali, sozinho, comigo e com o anjo da morte. E então ele começou a chamar o homem para subir, chamando-o para dentro da casa. Quando ele fez isso, a voz que saiu dele era algo maravilhoso. Uma música que misturava voz com instrumentos, mas não era um órgão nem uma flauta, algo completamente diferente. Era um som que parecia sair do ar, mais incrível que qualquer instrumento musical que eu já tenha ouvido. Era como se a vibração do som estivesse em toda parte. No momento, eu não conseguia associar isso ao que Ezequiel descreveu, mas ao mesmo tempo, eu sentia que aquilo tinha uma força, uma presença que era inconfundível. Eu estava assistindo aquilo tudo, completamente apavorado. Eu lembrava do inferno onde eu estava, e sabia que aquilo não era um lugar seguro. O homem ainda estava lá fora, pensando que estava em sua casa, e eu pensava, ele não percebe que está em um transe. Ele está sendo enganado, mas é tão convincente para ele que ele não sabe disso. Então, de qualquer forma, quando o ser chama, aquele som maravilhoso ecoa, e de repente eu ouço a porta se abrindo com força. O homem começa a subir as escadas rapidamente, e de repente ele cai de cara no chão, como se estivesse começando a adorar aquele ser. Nesse momento eu percebo algo. Ele já tinha visto aquilo antes. Não era a primeira vez que ele ouvia aquele som, aquela voz, aquele instrumento. Havia familiaridade, havia segurança, havia conforto. Ele começa a se prostrar, adorando aquilo de cara no chão, e naquele momento eu percebo que ele está completamente imerso nessa adoração. Esse ser dourado, que eu posso perceber que é totalmente falso, o levanta com gentileza, fala suavemente com ele e o coloca de pé. Em seguida, ele levanta o braço e, de repente, a casa que estávamos observando desaparece. Agora, estamos vendo uma imensidão de pessoas, como se fosse um Woodstock, uma multidão que vai até onde a vista alcança, se espalhando infinitamente. O ser dourado leva o homem até a borda da multidão, e então faz um gesto como se dissesse: pregue para eles, passe a mensagem que eu te dei. Ele recua um pouco, e eu vejo os dois enquanto o homem começa a falar para a multidão.
O ser dourado, com os braços levantados, está fazendo um gesto, como se estivesse exibindo hieróglifos flutuantes no ar. Eles são idênticos aos hieróglifos egípcios, como aqueles que vemos em documentários, e eles flutuam no ar, como se fossem desenhados em algum material invisível. Havia cerca de 6 desses símbolos flutuando ao redor dele. O homem começa a falar, de costas para nós, e enquanto ele fala, um dos hieróglifos começa a brilhar e vira, mas de um jeito estranho. Ao invés de girar da esquerda para a direita, ele gira no sentido contrário, como se estivesse se movendo para trás. Depois que o homem fala, o hieróglifo muda, revelando outro, e esse ciclo se repete enquanto ele continua a pregar. Eu não entendia o que ele estava dizendo, mas, pelo que eu percebia, ele estava passando a mensagem que o ser dourado havia dado a ele. Porém, eu não estava ouvindo essa mensagem. Só via ele falando, como se fosse uma gravação. De repente, percebo que o ser dourado começa a sorrir. Mas é um sorriso maligno, como o do Grinch no desenho animado. O rosto dele começa a distorcer, ficando completamente malvado. A boca se abre e vejo o que parece ser saliva dourada, mas com um tom de ouro claro. Fiquei horrorizado, não sabia o que estava acontecendo. E nesse momento, comecei a ouvir alguém xingando o homem que estava pregando. Eu ouço uma pessoa gritar lá da multidão. No começo, é só uma voz, mas logo o barulho vai crescendo. As pessoas começam a gritar cada vez mais alto, dizendo coisas como: "Desce aqui, seu grande mentiroso. Você é o motivo de estarmos aqui no inferno. Desce e vamos te bater até você pagar por tudo o que fez. Você acha que vai nos enganar novamente com essa mentira que você pregou na terra?" Eu ouvia as xingações vindo da multidão, e o som ficava cada vez mais alto, com diferentes pessoas dizendo a mesma coisa, de várias formas. E ele ouviu. A ponto de ele parar de falar, a expressão no rosto dele muda completamente. Durante todo esse tempo eu estava conectado com ele de alguma forma. Eu podia ouvir os pensamentos dele, como se estivessem se misturando aos meus. Foi então que ele percebeu. Eu não estou pregando para uma multidão aqui. Não é a mesma coisa que quando eu estava na Terra. Ele havia se distraído um pouco no começo, quando pensou que realmente seria alguém importante, um superstar. Mas agora ele está começando a perceber que algo estava muito errado. Ele para de falar, e seus olhos se arregalam, preenchidos com medo, enquanto ele escuta a multidão xingando e ameaçando. Eles estão dizendo para ele descer e dizendo que vão rasgá-lo em pedaços. Ele pode ouvir tudo, e a expressão de medo cresce cada vez mais. Enquanto isso acontecia, eu só estava observando tudo, olhando de um lado para o outro, olhando para o anjo, olhando para a multidão. Eu estava tentando absorver toda a cena. De repente, tudo começa a tremer, e eu lembro de ouvir o som de algum objeto, talvez uma prateleira ou um quadro caindo. Isso me assustou um pouco, e instantaneamente eu quero sair daquela casa. Assim que o medo me atinge, eu sou sugado para cima, como se estivesse indo para a lua, e vejo o anjo, o homem pregando e a multidão inteira. É como um mar de pessoas, uma massa sem fim. A casa está caindo aos pedaços, como algo que vi no filme O Mágico de Oz. Eu perdi um pouco o que estava acontecendo, mas ele ainda estava falando para aquele mar de pessoas. Eles ficaram furiosos com ele, e ele percebeu isso. Foi aí que ele parou de falar. Então, algo aconteceu logo depois disso. A multidão começou a se abrir, e do fundo da multidão apareceram aquelas 2 criaturas demoníacas, como crocodilos, que haviam ido embora antes. O anjo dourado havia dado a elas uma tarefa, e elas estavam de volta. Elas chegaram até a frente da multidão, segurando as mãos dos filhos do homem. A criança que mais me marcou era uma menina pequena, que estava vestida com um vestido e segurava um ursinho de pelúcia. Ela olhou para ele e disse: "Papai, por que você mentiu para a gente?" Nesse momento, o homem, o falso profeta, foi atingido por um golpe de desesperança e arrependimento. Eu senti aquilo de uma forma tão forte que comecei a engasgar, como se fosse vomitar. O peso do arrependimento era tão grande que, ao perceber que estava no inferno, que sua família estava no inferno e que nunca mais sairia dali, foi como se uma tonelada de tijolos caísse sobre ele. Ele começou a entender a realidade de sua situação e a dor foi esmagadora. Enquanto eu estava lá, quase vomitando de tanta angústia, algo mudou de repente. De repente,
estávamos de volta no jardim, e eu estava ali com ele, olhando enquanto ele verificava a grama para ver se estava real, como se fosse o dia da marmota. Parecia que estávamos repetindo o mesmo momento, como se o ciclo estivesse começando de novo. Ele estava sendo enganado, sendo levado a acreditar que não estava no inferno, e isso era parte do tormento. Colocá-lo nessa ilusão para depois derrubar nele a culpa e as más notícias mais uma vez. Quando vi que o ciclo estava se reiniciando, eu não sabia como, mas algo aconteceu e eu fui puxado de volta. Não sei se foi o anjo da morte, mas eu estava de volta no corredor daquele castelo, olhando a cela do homem. De repente, ele começa a me empurrar para o corredor e, agora, estamos indo para uma parte mais escura. Uma seção que parece mais subterrânea, como um terreno rochoso, diferente de tudo o que vimos antes. Eu comecei a perceber que essa próxima parte era onde eu iria. Assim que percebi isso, entrei em pânico, não tive tempo de me preparar, e comecei a resistir. Foi quando uma luz intensa apareceu. Era como se Jesus tivesse vindo até mim, como se ele tivesse me pegado no colo, me levantado como se eu fosse uma criança pequena. Não consigo explicar bem, mas era como se ele tivesse me puxado debaixo dos pés, me levantando e me colocando bem perto de seu peito. Eu sabia sem dúvida que era Jesus, ele era a luz da salvação. Ele me levantou e tudo ficou extremamente claro e brilhante. E, de repente, eu me vi caindo no chão da minha casa, como se estivesse me levantando depois de cair. Não estava com Jesus, não estava com o anjo da morte, ninguém estava ali comigo. Eu só estava no chão da minha casa, voltando à vida, completamente traumatizado. Minha ex-esposa entrou pela porta e eu só consegui fechar a porta na cara dela, completamente em pânico. Eu estava tremendo, em choque, não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Nunca fiquei tão assustado antes, nem depois disso. Eu estava em um estado de total incredulidade, não sabia como reagir. As pessoas que dizem que isso foi apenas um sonho ou que estava na minha cabeça, só pensam assim porque não estavam lá. Elas não têm as informações suficientes para entender o que aconteceu. Se isso tivesse acontecido com elas, nem por um segundo acreditariam que aquilo era algo imaginado. Era um lugar real, eu estava fisicamente lá, e não havia nada mais real para mim do que aquilo. Era mais real do que qualquer coisa, mais real até do que nossa conversa agora. A realidade que eu vivi naquele momento era muito mais clara, mais tangível do que qualquer sonho ou visão. O que estamos vivendo agora é apenas uma sombra disso. Aquilo foi a verdadeira realidade, e isso é quase como um sonho comparado àquilo. Pode ser que alguém pense que foi um sonho ou que eu estava drogado ou algo assim, mas eu já usei todas as substâncias que conheço e sei como é ter alucinações. Não se alucina com metadona, não se alucina com Everclear. Eu vivi isso tudo minha vida inteira e nunca aconteceu algo assim. Isso foi real. Eu realmente morri e fui realmente para aquele lugar, e eu sei disso. Eu não estou ganhando nada com isso. Não estou vendendo livro, não estou pedindo doações. Na verdade, só estou recebendo coisas negativas. Tem gente me ameaçando, me chamando de nomes, pessoas que ficam irritadas com o que estou fazendo. E toda vez que eu faço um podcast ou vou à igreja contar o meu testemunho, sempre acontece alguma coisa ruim. Já briguei com minha esposa, coisas ruins acontecem, e antes e depois de contar essa história, sempre aparece alguma coisa negativa. No natural já aconteciam coisas ruins comigo, mas isso intensificou. Então não tem nada de positivo nisso para mim. Eu não ganho nada, só perco. O único benefício talvez seja quando eu chegar no céu e Jesus me der um tapinha nas costas ou algo assim. A verdade é que todo esse processo tem sido um sacrifício. Não tem motivo algum para eu inventar isso. Eu definitivamente não estou inventando nada. Se alguém não acredita, é porque não sabe do que está falando. O que eu vivi foi real, e eu estou contando porque, por muito tempo, não contei. E o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava contar. Eu não via nenhum benefício em falar sobre isso, então não falei. Além disso, falar sobre isso sempre me causava problemas. A primeira vez que eu falei sobre isso foi uma manhã, antes de acordar. Eu ouvi o som de vozes humanas, malditas, dizendo coisas como: "Para, Cody. Mata Cody. Destrói Cody." Uma espécie de canto negativo, como se estivessem me amaldiçoando. Era como se eu tivesse acordado e ficado por uns 30 segundos ouvindo essas vozes, até que comecei a pensar que provavelmente eram bruxas em volta de mim, ou algo assim, que de alguma forma
Sabiam que eu ia falar sobre isso. Talvez fosse alguma coisa demoníaca, mas soava como vozes humanas. E elas estavam todas tentando me parar, me amaldiçoando. Eu tinha isso acontecendo antes de contar a história. Quando fui contar, algo pegou nas minhas cordas vocais e eu fiquei sem conseguir falar direito, como se estivesse me envergonhando. Eu estava me esforçando para falar no palco e parecia um idiota, engasgado o tempo todo. Então, um sujeito religioso, todo vestido de maneira formal, começou a gritar comigo, dizendo que eu não estava em posição de representar Jesus, que eu não tinha o direito de estar ali. Foi uma verdadeira vergonha. Eu estava lidando com esse tipo de maldição logo pela manhã, com esse homem me humilhando no palco, além de ter a sensação de que minha garganta estava sendo apertada. E naquela noite, quando voltei para casa, era a primeira vez que eu contava isso a alguém, e estava revivendo tudo de novo. A experiência em si já estava me traumatizando, e eu não estava me sentindo bem, nem confortável com tudo isso. Esse assunto é difícil para mim. Toda vez que penso ou falo sobre isso, ainda me mexe por dentro. É algo que realmente me afeta, e eu só estou falando agora porque o Espírito Santo me convenceu a fazer isso. Eu estava deitado na cama, e minha ex-esposa tinha apagado. Aí, essa entidade apareceu. Eu não vi ela, mas senti sua presença. Ela foi até o pé da minha cama e ficou lá, esperando eu adormecer. Assim que eu adormeci, essa coisa me pegou e me bateu com a cabeça no teto. Eu senti o meu cérebro, meu crânio explodir, meu cérebro saindo, meu pescoço quebrando. Ela gritou na minha cara e, do nada, eu estava em uma moto, tipo aquelas esportivas, sabe? Ela arrancou toda a pele do meu rosto, me rasgando por completo, e disse: "Eu vou te parar." E aí, ela me jogou de volta na cama, quebrou todos os meus ossos e me jogou contra a cabeceira. Quando eu acordei, não tinha me movido. Eu ainda estava deitado na minha cama, como uma pessoa normal. Mas o que estava no pé da minha cama antes de eu dormir, já tinha ido embora. Aquela coisa, aquele espírito covarde, maligno, derrotado, não tinha poder nenhum. Ele foi até o pé da minha cama porque não conseguia me atacar enquanto eu estava acordado. Então, ele só me esperou dormir para tentar me traumatizar no meu sonho. Quando eu percebi que aquilo era só um sonho, não me importei mais. Não tinha a ver com a realidade, não aconteceu de verdade. Mas é isso que eles têm, né? Isso é tudo o que eles conseguem fazer. E o mais impressionante é que, no fim das contas, o que estou fazendo ao contar essa história, não ganho nada com isso, só recebo coisas negativas. Mesmo assim, continuo contando, porque a intenção é alertar as pessoas para que não passem pela mesma coisa que eu passei. Sim, é isso mesmo. Se eu soubesse que as pessoas iriam para aquele lugar e não falasse nada, isso seria errado. Eu estaria fazendo algo terrível, e aí Deus teria um problema comigo. Se eu soubesse da verdade e não falasse, isso seria imperdoável. Quando eu voltei, fui mais fundo ainda nas substâncias. Me afundei ainda mais na escuridão. Sei que isso vai surpreender todo mundo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu voltei e estava deitado no meu tapete, eu pensei: da próxima vez que meu coração parar, eu sei o que vai acontecer. Eu não suportava ficar acordado ou sóbrio, e foi assim por muito tempo. Sempre ficava conferindo o meu coração, tipo, será que eu morri agora? Eu pensava o tempo todo. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Era uma agonia constante, um tormento sem fim. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo até muito tempo depois, quando fui salvo disso e recebi uma segunda chance. Foi um processo, mas eu cheguei lá. 10 anos depois, alguém me disse: assim como você está indo atrás da minha filha, e ela dizendo não, não, e você ainda insistindo, é assim que Jesus vai atrás de você, mas mais forte, com mais amor, com mais perseverança. Isso me tocou profundamente. Pela primeira vez em 15 anos pensei: você está querendo dizer que não preciso ir para o inferno quando morrer? Foi a primeira vez que eu realmente pensei sobre isso dessa forma. E aí começou a mudança. Eu parei com as substâncias de uma vez, de forma abrupta. Passei por todas as dificuldades de abstinência, mas não me importava. O que importava era que eu estava voltando para Jesus. Eu queria Ele de volta, e sabia que Ele me queria. Isso foi o que iniciou a mudança. Mas a história não acaba aí. Tem mais uma parte que eu quero falar. Aquela pessoa que eu vi na casa e no jardim da frente. O que aconteceu depois? Quando eu acordei, eu descobri quem era aquela pessoa. Então, a história é a seguinte. Eu estava falando com o meu ex-sogro.
Isso aconteceu enquanto ainda estava no meu primeiro casamento. Foi talvez 1 ou 2 anos depois que eu fui para o inferno. Ele ficou sabendo da minha história, e eu contei para ele basicamente o que estou contando para você, só que em uma versão bem mais longa. Um dia, ele foi até Elk Grove, me passou o laptop e mostrou uma foto da casa que eu vi quando estava no inferno. Eu olhei para ele e disse: "Cara, essa é a casa do inferno." Ele sorriu e disse: "Eu sei." Ele me pediu para rolar a página, e quando eu fiz isso, vi que eram as crianças que estavam na minha visão. Elas estavam todas vestidas da mesma forma, com as mesmas roupas, e mesmo que eu não conseguisse ver seus rostos, eu sabia com certeza, sem a menor dúvida, que eram aquelas crianças. Eu sabia que aquela era a casa. Eu não precisei de cores ou mais detalhes, não precisava questionar nada. Eu sabia. Aí ele me pediu para rolar mais para baixo. Quando fiz isso, vi o cara. Eu reconheci aquele homem. Eu conhecia ele melhor que a mãe dele. Eu fiquei pelo menos 4 horas lendo os pensamentos dele, sabendo do que ele tinha medo, sentindo tudo o que ele sentia. Eu sabia de tudo o que estava na mente dele. Eu senti o que ele sentia quando estava no palco pregando, como ele realmente gostava disso ou algo assim. Mas enfim, aquele homem era Joseph Smith, o fundador da Igreja Mormon. Eu só fui descobrir isso depois. Não tenho nada contra os Mormons, na verdade, não tenho nada contra ninguém. Se fosse para escolher alguém famoso, eu teria preferido ver o Buda, Gandhi, sei lá. Essas são pessoas que eu conheço. Agora, quando você fala de Joseph Smith, eu não sabia quem era só um nome. Não fazia sentido para mim. Mas meu pai me explicou quem ele era e quem eu vi. E aí eu acabei me mudando para Idaho, e para minha surpresa, tem muitos Mormons por lá. Então começou a fazer mais sentido, mas mesmo assim eu pensei: cara, eu teria preferido ver qualquer outra pessoa, alguém mais intrigante. Se eu fosse escolher alguém para ver no inferno, definitivamente não seria esse cara. Eu não sabia nada sobre Joseph Smith. Não tinha nenhuma relação com o mormonismo, não tinha histórico algum com isso. Mas ele me explicou quem era. E eu reconheci. Eu conheci Joseph Smith melhor do que a própria mãe dele. E o Joseph Smith morreu muito antes de eu nascer, mas eu sei dele mais do que qualquer outra pessoa. Ninguém conhece ele melhor do que eu. E isso é um fato. Eu sei que isso provavelmente irrita muita gente, mas é a realidade. Fazer o quê? E para as pessoas que não conhecem a história de Joseph Smith, ele alegava que foi visitado por um anjo de luz, que deu a ele umas tábuas, e disse que essa era a única religião verdadeira, e que todas as outras estavam erradas. A partir daí, ele começou a ensinar isso. Tudo bate com a história que ele contou. A história que ele contou é exatamente a mesma que estou contando, só que de outra forma. Eu, sinceramente, ainda não li o livro de Mormon. Não me interessei em abrir e ler sobre isso. Só ouvi o que você está ouvindo agora, essa versão resumida sobre o anjo e as tábuas de ouro, e vi algumas coisas sobre o South Park e tal. Mas no fundo, não sei muito sobre ele. Não estou interessado nisso, sinceramente. Mas se alguém me perguntar quem eu vi no inferno, eu direi: foi ele. Foi isso que vi e onde ele está. Se você ainda está respirando, não há a menor chance de você ser irreparável. Não existe isso. Eu acreditava nisso e depois descobri que era uma mentira. Então, essa é a única coisa que eu tiro de tudo isso. Pode parecer simples, mas para mim foi algo enorme. Isso mudou a minha vida. Perceber isso, entender que o amor de Jesus é inimaginável. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente com os outros. Não consigo lidar com muita coisa. E o fato de ele ter se esforçado por mim, de me tirar do inferno, de me manter vivo durante todos esses anos, mesmo eu vivendo do jeito que vivia, é simplesmente inacreditável. Se o seu coração está batendo, não tem como você ser irrecuperável. Ponto final. E, se você não acredita nisso, está errado. Que Deus abençoe a todos. E aí, o que você achou desse testemunho? Eu sei que é um relato intenso e cheio de lições poderosas. Mas o que você vai fazer com isso agora? As perguntas ficam: você tem se questionado sobre o rumo que sua vida está tomando? Está satisfeito com as escolhas que tem feito? Ou sente que ainda falta algo? O que você vai mudar a partir de hoje? Não importa quão fundo você tenha ido, nunca é tarde para dar um passo em direção à verdadeira mudança.
Como você pode começar a transformar sua vida agora? Que passos pequenos você pode dar hoje para que sua vida se alinhe com a verdade e o propósito que você foi criado para viver? O que você está esperando para experimentar o poder da transformação? Eu te convido a refletir sobre isso, a buscar de coração a mudança verdadeira. Se você sentiu que algo tocou seu coração hoje, então talvez seja a hora de começar a se abrir para o que Deus tem para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e não se esqueça de ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos como esse, que podem transformar a sua vida. Juntos, vamos seguir aprendendo e crescendo em fé e propósito. Não deixe para amanhã a mudança que você pode começar hoje. Vamos conversar nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você está pronto para essa transformação? Foi nesse momento que tudo escureceu, e eu fui levada ao inferno. Ao entrar naquele lugar, tudo era sombrio. O tempo parecia avançar rápido, mas ao mesmo tempo, correr em câmera lenta. Era como se eu estivesse presa entre duas realidades. Me via em um corredor completamente negro, onde não reconhecia nada ao meu redor. Nesse instante, comecei a ouvir barulhos assustadores, gritos de dor e ranger de dentes. Havia espíritos se movendo rapidamente ao meu redor. Mas o mais chocante foi perceber que esta não era a primeira vez que eu estava ali. Antes disso, já havia estado no inferno 3 vezes. No entanto, dessa vez, eu estava sozinha. Na adolescência, Deus já havia me mostrado esse lugar e me advertido de que era para onde iam aqueles que cometiam pecados contra Ele. Mas eu não levei essa advertência a sério. Agora, Ele me fez lembrar: você está aqui porque pecou contra mim. Tive experiências espirituais nas quais Deus me permitiu ver alguns familiares lá embaixo. Não me sinto confortável em dizer quem eram, mas vi parentes no inferno. Também vi celebridades. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.